Olá, tudo bem? Espero que tudo esteja bem. Então, nós vamos fazer hoje a iniciação à cidade amaldiçoada, a cidade branca dos macacos e o crânio brilhante. No século XV e XVI, nos Olmecas, na cidade de Mosquito, em Azteca, existe um povoado em Honduras. A cidade dos mosquitos, um lugar repleto de energias perigosíssimas. Todas as pessoas que foram naquele lugar ali nunca mais voltaram. E as que voltaram, e nós vamos saber o porquê. Houve diversos relatos de uma cidade com paredes brancas que não são maias, que não são de origem maia, são olmecas, e possuem um santuário de um macaco gigante, do qual eles cultuam essa esfera, várias estátuas macacos. Nesse lugar, as paredes são brancas e as estátuas são de macaco, com vários hieroglíferos, e houve diversos exploradores. Desde Renan Cortés, que já estava velho, já estava de certa idade, queria ter provas para o rei da Espanha. Então, o que ele faz? Ele investe nessa jornada. Só que essa jornada é uma jornada complicadíssima, era uma jornada complicadíssima, porque essa cidade, Honduras, até hoje, transformou-se num lugar extremamente inóspito, como Mosquito, a cidade dos mosquitos, ou seja, aonde há feras, aonde há mosquitos devoradores que possuem diversos tipos de doença, inclusive parasitas fortes e que matam as pessoas. Então, nesse sentido, houve diversos exploradores. E nós temos o Teodoro Mulder. O Teodoro Mulder, ele descobre em 1940, essa cidade em plena guerra dos Estados Unidos, e ele vai para essa cidade. Lá ele descreve um penhasco de espinhadeiro, como os antigos colonizadores Stevens Stuart e Carter Wold, que descobriram as outras pirâmides em Tikal, Namadol e outros, e Itzá, mas essa não. Ninguém conseguiu descobrir até hoje essa. Nas Honduras, ao norte, a população diz: não vá para o norte, porque existem diversos tipos de maldições. Começando com Teodoro Mulder, que ele descobre essa cidade, traz diversas relíquias, fotografias, inclusive de um templo do macaco imenso, onde os seres eram híbridos. Seres híbridos que tinham mistura de homem com animal e com macaco. Então, nós não sabemos a definição disso, que isso pode acarretar. Mas simbolicamente, arquetipicamente, eles eram híbridos. E meio homem, meio macaco. As figuras são de homens com rosto de macaco e corpo de macaco e um grande macaco. E nós sabemos muito bem, dentro da simbologia africana, que o macaco é uma simbologia a nível de Zila, ou seja, um Exu, é um guardião do local. Então, nesse local, na Cidade Branca, Cidade dos Mosquitos, pode ter sido o local onde tem esse protetor, onde tem essa energia poderosíssima desse Zila. E quem seria ele, né? Seria um ser extraterrestre? Nós não sabemos. Teodoro então volta com diversas peças para os Estados Unidos, e lá ele começa a se afundar a vida dele, e no alcoolismo ele se separa da esposa e vem de uma noite para o dia se enforcar, começando toda essa trajetória. Então, diversos Cristóbal Pesada, também o padre da época de Hernando Cortés Pesada, ele vê um local maravilhoso, idílico, aonde não há rios, aonde os nomes não têm rios, e aonde as pessoas eram seres diferenciados, seres reptilianos, híbridos, que não eram humanos. Então a população local diz que esse lugar da ilha não pode ser visitado, que é a Ilha Norte, que não pode ser visitado de maneira nenhuma, porque existe uma maldição severa. Na Segunda Guerra Mundial teve Steve e Carter Wold que trouxeram aquelas especiarias, descobriram Tikal com 25 mil pessoas, e trouxeram diversos ritos semelhantes de Moacitos, ou seja, as cidades brancas. A leste, em Honduras, em 1940, a exploração de Teodoro Mulder, que descobre
que essa cidade existia 30 mil pessoas, praticamente. Os híbridos, ou seja, só que ele cai numa maldição em da maldição da Cana Camassa, ou seja, Cana Camassa, que é a Cidade Branca. E aí vem os mágicos lugares aonde outros também vão procurar. Lindenberg Charles conta a história de um lugar idílico, de rios, que não tem nome, vai em busca dessa cidade, voando com seu planador. Também acontece um acidente, ele vem a falecer. William Duncan conta que houve diversos rios e cascatas e correntezas, e aonde ele é picado por uma serpente também e vem a falecer. George Gustavo, que era um grande empresário da época, é financiado pelo banco inglês em 1945, quando explode a Segunda Guerra, com Eldiger, e eles descobrem com Mitchell Eldiger, que descobriu o crânio de cristal, mas era um charlatão, e que esse crânio de cristal era uma mentira. Então Eldiger, ele apresenta esse templo, ele volta com diversos monólitos e diversas coisas desse templo de cristal também, e diz que viu o templo de cristal, mas ninguém acredita porque ele já tinha mentido sobre o cristal, o crânio de cristal. E Murray, que é outro arqueólogo que também diz que conseguiu encontrar o local e que foi diversas vezes do local do Deus Macaco e trouxe diversos objetos, mas nunca foi verdadeiramente comprovado. E ele veio a falecer também por diarreia e icterícia. Copan, ao sul de Honduras, resplandecente aos olhos ensolarados, que significa é a cidade de Tikal ao norte, mais poderosa de jogos de bolas, aonde Steve e Carter Wood e Steve descobriram aquelas cidades todas, e aonde há jades e lugares ricos. E agora essa cidade tem a linguagem nesse povoado de Xinxiang, que é a língua local dos hondurenhos. E ninguém vai nesses locais. É um lugar totalmente amaldiçoado, um lugar totalmente que não se pode ir. Então, no rio Tauguar, ao norte, encontra-se numa fenda de carvalho uma caverna lindíssima. Dentro desses lugares, a busca dessa cidade branca, que nunca ninguém conseguiu, mas fizeram mapeamentos em 3D, e hoje, através dos mapeamentos em 3D, conseguiram descobrir que existe um complexo de mais de 60 mil monólitos ali, dentro dessa área ao norte. E buscando essa circunferência dentro de uma fenda de carvalho, eles descobrem o crânio de cristal, uma caverna lindíssima ao norte de Honduras, aonde tem uma passagem subterrânea, um carvalho na frente, uma entrada subterrânea, e lá tem diversos crânios, mas a diferença da fisiologia destes crânios, que os crânios brilham, simplesmente os crânios são de cristal puro. Com o passar do tempo, as estalactites caindo em cima dos crânios antigos, datados de mais de 1000 anos, formaram um belíssimo crânio de cristal. Ou seja, ele está todo fossilizado dentro daqueles cristais que estão ali. E também diz que ali é no cemitério e estão amaldiçoados, porque eles são dos Olmecas, ou seja, dos povos que viviam ali da Cidade Branca, dos macacos. E há diversas cerâmicas em volta, Deus macaco, símbolos de macacos por todos os lugares, e a morfologia diferenciada dos que estão ali, muitos semelhantes aos macacos. E nós não sabemos, mas com trajetos descritos nas paredes e objetos de extrema importância como cerâmica e objetos de ritualístico também referentes ao macaco. O Edgar, ele conseguiu voltar, mas vive uma vida de total destruição. E a representação desses locais é que houve um enorme cataclisma em Tikal, com 25 mil pessoas, aonde hoje fizeram dentro do rio, perto do rio de dois rios, encontraram esqueletos. Esses esqueletos não são de brilho, mas são os esqueletos com um crânio diferenciado, um crânio esponjoso, poroso e
enorme, com macrocefalia. O que representa, estudos foram feitos na Universidade dos Estados Unidos e descobriu na Universidade de Connecticut, Universidade de Forense, descobriram que os povos que viviam ali, os octones, eles sofreram desnutrição severa. Então, provavelmente, o cataclisma que aconteceu em Tikal e que aconteceu naqueles povos todos foi que a floresta simplesmente esgotou e não conseguia mantê-los ali vivos. Então, muitos foram para a caverna, se suicidaram, tem diversos objetos, inclusive dentro da caverna, ao norte, que é a caverna do crânio de cristal, são diversos objetos em volta. Então, provavelmente ali foi uma área de suicídio, uma área onde eles se entregavam para poder se suicidar, porque não tinha comida e não tinha alimentação e não tinham recursos básicos naquele local ali. Então, assim como em Dois Rios, perto do rio Passon, Dois Pilas, perto do rio Passon, aonde tem diversos crânios com formação anômala, de formação crânio esporoso com macrocefalia, provavelmente indicando que eles sofreram desnutrição grave. Então, o problema todo dos povos que viveram, dos olmecas e dos astecas e dos maias, foi a falta de recursos, seja o esgotamento da área, o esgotamento da terra, do jade, o esgotamento dos recursos para fabricação de estuques, para fabricação de pirâmides e sacrifícios humanos, ou seja, também infectando a terra e trazendo doenças. E com a chegada do Hernán Cortés, em 1536, com a chegada do Hernán Cortés às Américas, às Mesoaméricas, eles simplesmente foram invadidos por doenças que eles não tinham. Doenças como malária e doenças contagiosas, infecciosas sexuais também trouxeram esse tipo de problema para eles. Então, os que não morreram de doenças virais sexuais, morreram de doenças de fome e desnutrição. Fugiam para a floresta e lá eles se suicidavam com seus pertences do lado para garantir uma boa vida. Então, dentro dessa caverna, a caverna do crânio de cristal, o Hildegard Milt Hildegard, ele não encontrou um crânio de cristal, mas nós encontramos, ou seja, os estudos hoje conseguiram encontrar os crânios de cristais, crânios que estão fossilizados com cristais das cavernas e ficaram belíssimos como se fossem crânios de cristal, totalmente brilhantes e a nível do cristal. E foram removidos esses crânios. Hoje o projeto da Hondura, ainda com as guerrilhas, ainda com Pablo Escobar, com o domínio do ex-Pablo Escobar naquela época, que dificultou, hoje há muitas guerrilhas e muitos grupos étnicos de extrema violência, além das Honduras, que foi uma grande república das bananas, que financiou para os Estados Unidos quilos e quilos de banana de graça, praticamente sendo explorado pelos Estados, pelo possível exploração da agricultura daquele local ali. E isso trouxe diversos saques aos locais. Então, esses locais hoje, com os tempos, já estão saqueados, ou seja, porque foram vendidos objetos dentro objetos por debaixo dos panos, das relíquias dos Olmeca. De que civilização é essa? Agora, que civilização desse Deus macaco? Aonde está essa cidade branca? Esse é o enigma e continua, porque diversos arqueólogos acharam a cidade branca no penhasco, no despenhadeiro, mas não houve hoje um mapeamento. Há diversos mapeamentos alheios à Scania que mostram cidades imensas ali, mas particularmente eles querem saber da cidade branca, a cidade dos mosquitos em Honduras, é a cidade do Templo Macaco, tá bom? Eu sou Márcia Bede, vidente sensitiva, clarividente e contadora de histórias. Obrigado e não deixa de dar o seu like pra gente.